E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente começa mais uma videoaula. O tema da nossa videoaula de hoje é a União Soviética e o Stalinismo, tá? É uma continuação da aula de Revolução Russa, só que agora a revolução já se instaurou, acabou, né? E nós temos no poder o Partido Comunista da União Soviética, que nos dá a União Soviética. Feito? Bom, então vamos começar. Aqui nós temos a política econômica, a nova política econômica, ok? Então o que nós temos? Após a consolidação da Revolução Russa, vai ser feito alguns planos políticos, né, e econômicos. Entre os planos econômicos vai estar a nova política econômica. Mas qual é o objetivo dessa política? O objetivo dessa política é estimular a agricultura, combater a fome, lembrando que nós tínhamos várias crises de fome, vocês lembram, com as guerras, com os conflitos, e estreitar o vínculo entre o Partido Comunista e os camponeses, já que o Partido Comunista se estruturou com base no operariado, embora tivesse a base camponesa também. Mas durante aquela revolução de outubro de 1917, né, e também a guerra civil que vai ocorrer depois, o campesinato vai ter as suas colheitas pegas pelos membros do Partido Comunista, né? Para quê? Para manter os soldados na guerra. Então aquele conflito e aquelas questões que os camponeses queriam lá na Primeira Guerra Mundial, que eram ficar dando as suas colheitas para conflitos, né? Para soldados, teve que existir mesmo nesse primeiro momento de poder dos revolucionários. Então, a ideia da nova política econômica era aproximar esse campesinato que tinha sido explorado no primeiro momento e que poderia estar se entendendo prejudicado pela revolução ou traído pela revolução, né? Quais são as características dessa nova política econômica? Bom, a característica dela é restabelecer pequena propriedade privada, né? Então pequenas propriedades privadas vão poder existir, com mão de obra assalariada, vão poder alugar suas terras, os camponeses, retorno limitado à economia de mercado. O que é economia de mercado? Aquela quando tu tens a lei de oferta e procura, se tu tens muito produto, preço baixo, se tu tens pouco produto, o preço sobe. Limitado por quê? Porque o Estado vai taxar um máximo de preço, mas pelo menos existe uma variação aí que o camponês pode lucrar, né? Vai ter um imposto único sobre a produção agrícola, esse LI não existe, tá? Saiu a mais. Vai ter a liberação do aluguel da terra, então eu vou poder alugar a minha terra. O emprego de mão de obra assalariada, que eu tinha falado antes. Vai ter possibilidade de tu venderes o excedente. O que é o excedente? O que te sobra da colheita, né? Se fizesse a colheita, tu usa uma parte para ti e o que te sobra tu vais poder vender pelo melhor preço de mercado, ou seja, pelo preço mais alto que tu encontrares. E o comércio e a pequena indústria vão poder ser do setor privado. O que vai acontecer? A NEP, na realidade, são algumas regras do capitalismo incorporadas a esse momento socialista. Então, no meio social, tu vais ter o socialismo, mas tu vais ter dentro da economia alguns aspectos capitalistas, ok? A União Soviética. A União Soviética, então, é a união das repúblicas socialistas soviéticas. Vem lá da ideia do soviético que nós vimos lá na primeira parte da Revolução Russa, né? A União Soviética, então, ela não corresponde só ao território que era a Rússia, ao Império Russo, né? Ela corresponde à parte do território que era o Império Russo e dos países adjacentes, tá? Ao longo de toda a União Soviética, tu vais ter mais países sendo incorporados. Bom, todos os países que entram da União Russa, a União Soviética, são países que vão ser submetidos à hegemonia da República Russa, tá? Então aqui nós vamos ter aqui a incorporação do Báltico, primeiramente, tá? Que vão ser as repúblicas soviéticas do Báltico, que é essa regiãozinha aqui que está aparecendo, tá? Tu vais ter
a região do Cáucaso, que vão ser as repúblicas soviéticas do Cáucaso, ou transcaucasianas, né? E as repúblicas soviéticas da Ásia Central. Ó, aqui, aqui e aqui. Feito, gente? Então, a União Soviética, ela vai aumentando de tamanho, né? E todos esses países são sob domínio, né, hegemônico. O que é um domínio hegemônico? Eles têm que prestar contas, eles têm que enviar, às vezes, colheitas à República Russa. Por que aqui está a Federação Russa? Porque o nome da República Russa é República Federativa Soviética Russa, tá? Federativa porque ela só vai se dividir em estados, tá? Em unidades federativas. Bom, a disputa. O que é essa parte de disputa? Quem estabelece a ANEP, a nova política econômica, é o Lenin, que sai vitorioso daquela guerra civil, né? Então os revolucionários liderados pelo Lenin saem vitoriosos da guerra civil. Mas o Lenin morre em 1924. Ele vai ter uma parte cerebral, agora não me lembro. Vai ter uma hemorragia cerebral, um negócio assim. Só que ele vem doente. Tá? E desde a época que ele está doente, dois dos seus pupilos, né, dois expoentes do Partido Comunista vão começar a ter uma possibilidade de ser seus sucessores, né? Quem são esses dois? É o Joseph Stalin, esse não é o nome dele, tá? Esse aqui é o nomezinho que ele usou e que se torna o nome que ele vai utilizar politicamente, e o Leon Trotsky. Tá? O Stalin, ele vai ser um produto do Partido Comunista mesmo, tá? Ele vai começar com a militância de base. O que é militância de base? É aquele cara que ele é novinho, ele faz panfletos, ele luta, ele faz barricadas, né? Ele conversa com as pessoas para adquirir mais membros, né? É aquele cara que faz o trabalho de trazer pessoas para dentro do partido, né? Essa é uma hierarquia baixa dentro do partido, porque na realidade tu é um promovedor das ideias do partido, né? Até ele chegar em 1922 a secretário-geral do Partido Comunista. Secretário-geral é o topo do partido. Ele é indicado pelo Lenin a esses cargos e ele vai sendo o pupilo do Lenin dentro do Partido Comunista. Então ele é uma pessoa extremamente burocrática, ele sabe todas as burocracias que fazem em assembleias, ele sabe como os joguetes políticos funcionam, ele sabe como coagir pessoas dentro do próprio partido, ele sabe como o partido funciona. E o Trotsky, que nós vimos durante a Revolução Russa, que vai ser o líder do Soviete de Petrogrado, depois vai ser o líder do do Exército Vermelho durante a Guerra Civil, né? E ele vai transitar antes da Revolução entre as ideias bolcheviques, que a gente tem que lembrar que os bolcheviques aqui ganharam a Revolução, né? E as ideias mencheviques, que eram aquelas ideias de acordos com a burguesia, né? Acordos entre as diferentes classes sociais que existiam, grupos sociais, desculpa, que existiam na Rússia czarista. E o Leon Trotsky vai ter algumas vezes que ele vai se indispor com o Lenin, porque ele não vai concordar, ele vai discordar do Lenin. O Stalin não, o Stalin vai obedecer ao Lenin, não vai ter divergências políticas com o Lenin, tá? Esses são os dois possíveis sucessores. Mas o que acontece é que esses sucessores têm propostas para o socialismo diferentes. O Stalin, eu trouxe fotos deles, porque às vezes a gente não lembra, né? Ou vem em algum lugar e soube da história deles e não sabe o rosto. Esse daqui é o Stalin, esse daqui é o Trotsky, tá? O Stalin, então, ele vai ter como prioridade a construção do socialismo dentro da União Soviética, tá? Não que um seja oposição ao outro, tá? O Stalin também pensa em internacionalizar o socialismo, mas primeiro a prioridade dele é dentro da União Soviética. Já
O Trotsky não, o Trotsky acredita que tu tens que fazer movimentos revolucionários pelo mundo para que depois o mundo em conjunto se ajude, porque grande parte do problema da Revolução Russa é que tu não tem ajuda de fora nunca, tu só tem oposição de fora. Então quem sabe se outros países também começassem a revolução, se outros operariados também começassem a revolução, tu tivesse mais ajuda e possibilidade de troca entre os países, né? Essa é a proposta do Trotsky. Bom, quem vence é o Stalin, tá? Que em 1927 ganha poder a partir de uma revolta camponesa e o como ele vai controlar a revolta, sendo líder do Partido Comunista, e o Trotsky vai ser expulso do partido, tá? O Trotsky vai ser perseguido, expulso do país em 1929 e vai ser morto no México por agentes, né, sob comando do Stalin. O Trotsky vai ser até hospedado pela Frida Kahlo e o marido dela, tá? Em 1928, a NEP vai ser substituída pelos planos quinquenais. Os planos quinquenais são uma proposta do Stalin para a economia. O que são esses planos? São planos de 5 em 5 anos que vão estipular quais as prioridades dos setores econômicos. Quais setores econômicos? A agricultura e a indústria, tá? O governo vai ser centralizado em Moscou e a elite do Partido Comunista, né? Então o topo de funcionários do partido, de políticos, né, do Partido Comunista é que vai tomar as decisões. Um problema para quem lutou durante toda a Revolução por participação popular, né? E as características dessa parte do partido vai começar a se tornar cada vez mais totalitárias. Quais características totalitárias? Vai ter o unipartidarismo, só o Partido Comunista vai poder existir, tu vai ter culto ao líder, culto ao Stalin, tu vai ter perseguição a opositores. Feito? O stalinismo no campo, como ele vai se dar? Primeiro vai existir a eliminação dos kulaks. Não sei se é assim que se fala, tá, gente? É tudo em russo. O que são kulaks? São proprietários rurais que têm no máximo 10 hectares. Tá? Essas pessoas, elas vão, no momento que elas deveriam coletivizar suas terras, ou seja, né, acabar com a sua propriedade privada, entregar tudo ao governo ou entregar a cooperativas, elas vão fazer o seguinte, elas vão entregar suas propriedades, mas primeiro elas vão queimar suas plantações e vão matar os seus rebanhos. Só que os kulaks, eles eram quem produzia a maior parte dos produtos na Rússia, né? Então quando tu tem uma queima da produção, tu vai ter uma queda enorme da produção russa de alimento. Queda de alimento você sabe que gera fome, né? 70% do rebanho de caprinos era dessas pessoas que tinham propriedades privadas, né? Então quando tu mata os teus animais, tu vai ter uma queda da produção de leite, vai ter queda da produção de carne, né? Eles também vão ter ovelhas, tu vai ter queda da produção de lã. Então só no momento que eles destroem as coisas para que o governo não roube, já que tu vai roubar minha terra, mas os meus animais tu não vai ter, nem a minha plantação, eles vão ser punidos e vão ser levados para a Sibéria, que é uma região extremamente fria da Rússia, né? E quem sobrou, ou seja, as famílias ou quem não estava envolvido nessa queimação toda aqui de plantações, né, vai ser levada para o trabalho nas fazendas estatais. A coletivização da terra, que os kulaks não queriam e que vai gerar o quê? Vai gerar duas formas de coletivização. Uma forma que são as cooperativas agrícolas. O que é uma cooperativa? Tu tens vários fazendeiros que são donos daquela terra, né? Eles trabalham em comunidade e eles dividem a produção entre eles. Vão ser chamados de kolkhozes. Tá? Também não sei se a pronúncia está certa, tá, gente? Só tô falando como se lê. E as fazendas estatais vão ser as sovkhozes, tá? As sovkhozes, então, são as fazendas em que os kulaks... Aqui eu escrevi errado. Não, tá certo. Tá faltando um A aqui, na realidade. Os kulaks que foram punidos, que foram para a Sibéria, os outros vão trabalhar nessas fazendas estatais aqui. Feito? Óbvio, se tu tens a eliminação desses daqui que destruíram as coisas, tu vais ter uma quebra brusca na produção. Vai ter fome,
vai ter escassez de produtos, tu vai ter uma crise econômica a partir disso. Aí, gente, nós temos o que é chamado de Holodomor. Holodomor é uma palavra ucraniana para deixar morrer de fome. Maior parte dos ucranianos eram resistentes a essas políticas e planos quinquenais, tá? Essa ideia de tu entregares para o Estado, principalmente entregares para a Rússia, a parte da tua produção, né? Então, na Ucrânia que existiu a maior resistência e a Ucrânia foi punida por isso. Maior parte da produção, tanto das cooperativas agrícolas quanto das fazendas estatais ucranianas, iam para a Rússia, não ficavam dentro do território ucraniano, então não eram divididos entre a população. Então, a maior parte da população russa tinha que quase não conseguia comer aquilo que plantava, né? E aí vai ter uma grande crise de fome, uma mortandade imensa entre os ucranianos nessa época, principalmente por um tipo de punição russa, tá? Sob a Ucrânia resistente. O stalinismo na indústria, então, vai ser chamado de industrialização acelerada, vai ser o ponto de sucesso desse movimento stalinista na economia, né? Tu vai ter investimentos em produção de matéria-prima e em fontes de energia. Que tipos de fontes de energia, que tipos de matéria-prima? Ferro, carvão, petróleo. Tu vai ter construção de siderúrgicas, que são aquelas indústrias que criam máquinas, né, para outras indústrias. Hidrelétricas na questão de energia, muito trabalho do operário, mas o operário acreditava que ele estava trabalhando para um futuro melhor, então era muito trabalho, mas esse operário não se revoltava, né? Só que o financiamento desse sucesso todo vai ser em cima da exploração dos camponeses, né? Porque os camponeses sim que vão ser explorados, vão ter a parte das suas colheitas retidas pelo Estado e tudo mais. A industrialização soviética, então, ela foi um sucesso, tá? E o país se industrializou, depois vai virar uma potência em questão nuclear, né? Tudo a partir dessa industrialização aqui. A questão nuclear, questão de tecnologia espacial também, tudo a partir dessa industrialização acelerada. Lembrando que ele era um país extremamente agrícola, vocês lembram? E que época que a gente está falando aqui? A gente está falando aqui por volta de 1930. E aí, o que a gente estava falando antes? Em 1917 era extremamente agrícola. Em 30, né, ele já está uma industrialização de sucesso. O Grande Terror. O Grande Terror, então, é o período de ditadura do Stalin ou de organização da ditadura dele. Em 1936, ele vai dar um golpe, tá? E vai começar a perseguir os opositores. Vai usar de tortura e de pena de morte, vai usar essa tortura e essa pena de morte para se tornar um ditador, vai usar campos de concentração para trabalhos forçados. Quem não for punido com morte vai ser levado para campo de trabalho forçado. Vai ter uma propaganda imensa em cima da indústria, em cima da figura do líder, né? O culto ao líder vai ser muito feito, tu vai ter várias imagens do Stalin, tu vai ter várias promoções e propagandas em cima da figura do Stalin, e ele vai morrer em 1953. Quando ele morre, ele é sucedido por membros do partido que ele mesmo que a ele eram leais, né? E tu vai ter uma continuidade da política dele com algumas aberturas, vai libertar alguns presos políticos, vai permitir que exista uma oposição, vai acabar com o culto ao líder, né? Mas tu ainda vai ter a União Soviética existindo por vários anos. Feito, gente? Então, essa era a nossa aula. A próxima aula é sobre crise de 29. Beijão, espero que vocês tenham gostado.